Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos retomar aqui. E na aula passada nós tínhamos parado justamente nessa última pergunta aqui. Qual é a relação entre os autoestados de dois operadores quaisquer que são compatíveis? Ou seja, o comutador desses dois operadores A e B, ele é igual a zero. A resposta a essa pergunta nós já sabemos, mas nós vamos formalizar através desse teorema aqui, que vai tratar primeiro do caso não degenerado e depois da situação degenerada. E ele diz o seguinte: considere duas grandezas físicas compatíveis, A e B, e suponha que o espectro de autovalores do operador A é não degenerado. Então, primeiramente, a situação não degenerada. Então, a matriz que representa B na base A é uma matriz diagonal. Repare que, se esses operadores eles representam grandezas físicas compatíveis, também já está implícito que eles são operadores hermitianos. Matematicamente, esse teorema a gente escreve dessa forma. Então, se o comutador de A e B é zero, e se nós temos essa equação de autovalores para o operador A, ou seja, se esses autovetores A' são autovetores do operador A e se eles estão normalizados, o espectro é não degenerado, então a nossa tese é que os elementos de matriz que representam o operador B, veja que esse aqui é o elemento, a representação do elemento de matriz, lembra disso? Em que os Bras eles indexam as linhas e os Cats indexam as colunas. Então, esse elemento de matriz ele vai ser diagonal, o que está representado aqui por o delta de Kronecker que aparece na expressão. Então, é essa tese que nós temos que provar nesse teorema. E a prova nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos calcular os elementos de matriz do comutador de A e B. Então, olha aqui a representação do elemento de matriz do comutador A e B. Nós podemos escrever explicitamente esse comutador como AB menos BA. E olhando para essa expressão, nós vamos ver que eu tenho um elemento de matriz, de uma matriz diferença, que eu posso escrever como a matriz, o elemento de matriz AB menos o elemento de matriz BA. Então, a diferença entre dois elementos de matrizes. Bem, como esses autovetores aqui que nós estamos utilizando, eles formam a base dos autovetores do operador A, nós podemos fazer o operador A atuar sobre o BRA duas linhas nesse termo e atuar sobre o cat a linha nesse termo, produzindo os autovalores a duas linhas, que a gente vê aqui, e a linha, que eu posso escrever explicitamente aqui na próxima etapa. E, finalmente, nós vamos ter que o elemento de matriz representando o comutador de AB, ele pode ser escrito em função do elemento de matriz do operador B, envolvendo essa diferença entre os autovalores a duas linhas e a linha. Ora, acontece que esses dois operadores, eles representam grandezas compatíveis, como diz lá no início do teorema. Então, necessariamente, o comutador desses dois operadores é zero. Significa dizer que todos esses elementos de matrizes aqui, eles vão ser nulos, que eu posso escrever dessa maneira. Então, se o comutador de A e B é zero, então essa matriz que representa o comutador A e B vai ser uma matriz nula. Bem, para verificar essa igualdade, nós temos então duas possibilidades, não é? Como o operador AB deve ser, como o comutador de A e B deve ser representado por uma matriz nula, então eu tenho duas situações possíveis. Ou o conteúdo dos parênteses é zero, ou o elemento de matriz de B vai ser zero, né? Então, necessariamente, essa matriz B
Se ela representa uma grandeza física, ela não pode ser nula. Então, deve ter soluções não nulas para alguns dos elementos dessa matriz B. Então, olhando para as possibilidades aqui, nós vemos que a primeira possibilidade é que o conteúdo dos parênteses seja zero. Significa dizer que A duas linhas vai ser igual a A e que aquele elemento de matriz A duas linhas B A' pode ser escrito como A' B A'. Veja que necessariamente isso aqui é um número real, ou seja, tanto faz eu escrever A duas linhas B A' ou A' B A duas linhas. O dual é igual a ele próprio, né? E, portanto, ele representa um número real. A outra possibilidade é A duas linhas diferente de A'. E, nesse caso, eu estou fora da diagonal da matriz e, necessariamente, os elementos de matriz têm que ser zero. Significa dizer que o operador B ele vai ser representado, então, por uma matriz diagonal nessa base dos autovetores do operador A. Isso significa o quê? Que os autovetores de A vão ser também autovetores de B, e dessa forma o nosso teorema está provado. Então, o Sakurai ele vai trazer para nós toda uma discussão sobre a interpretação desse teorema, que vai nos ajudar também a escrever a equação de autovalores do operador B nessa base A'. Nós estamos vendo que tanto os operadores A e B, A como B, são representados por matrizes diagonais nessa mesma base. Então, se nós usarmos aquela expressão que nós já vimos, né, que nos ajudou a chegar na representação matricial dos operadores, nós vamos poder escrever o operador B na base dos autovetores de A, usando esse formato aqui, ó, veja que essa expressão é exatamente o que nós temos aqui atrás, certo? Mas nós já vimos que esses elementos de matriz que representam o operador B, eles só são diferentes na diagonal, eles podem ser reescritos nesse formato aqui, onde esse delta de Kronecker ele vai acabar reduzindo essas duas somatórias em uma somatória só, porque eu só vou ter elementos diferentes de zero quando a linha for igual a duas linhas, então eu acabo ficando com a somatória apenas em A duas linhas, e aqui eu tenho os elementos de matriz de B, agora apenas ao longo da diagonal. Bem, se o operador B ele é representado dessa forma, nós vamos poder fazer esse operador agir sobre um ket A' e vamos ver o que acontece. Então, está aqui B atuando sobre a linha, do outro lado eu copiei essa expressão, né? E ele vai atuar sobre a linha. Reparem que quando a gente escreve nesse formato, usando o axioma da associatividade, eu posso tirar esses parênteses, né? E eu vou ter um bracket de A duas linhas, A', que ele, como são autovetores da mesma base, novamente vai surgir aqui um delta de Kronecker, né? A linha só pode ser igual a duas linhas para que esse resultado não seja nulo, o que acaba eliminando essa somatória, e eu vou ter apenas aqui o único elemento não nulo é o elemento A', B, A'. Reparem que isso aqui é um número, e esse número aqui, se nós olharmos para essa expressão, ele vai representar os autovalores do operador B', porque eu tenho aqui, ó, uma equação de autovalores. É B atuando sobre a linha, produzindo um número que multiplica o próprio autovetor A'. Então, esse A', B, A', ele está aqui representando os autovalores do operador B. Reescrevendo a expressão, nós temos, então, que essa base de kets A' também é uma base de autovetores do operador B com autovalores que são representados por esses números aqui, A', B, A', e que são elementos da diagonal da matriz B na base A'.
Então, os cats, a linha, né, essa base de cats, a linha, vão ser, com isso, né, a gente deixa mais evidente ainda de que essa base é de autovetores simultâneos dos operadores A e B. E, dessa forma, a gente conclui formalmente que as grandezas físicas compatíveis, ou seja, as grandezas físicas representadas por operadores que comutam, elas possuem autovetores simultâneos, se os espectros forem não degenerados. Daqui a pouco a gente vai ver o caso dos espectros degenerados. Mas, por enquanto, considerando que os espectros são não degenerados, então esses cats, eles podem ganhar uma nova representação, né, sendo representados por a linha B' para a gente entender que ele é um AutoCAD do operador A, produzindo os autovalores A', mas ele é também um AutoCAD do operador B, produzindo os autovalores B'. E agora a pergunta é, o que muda aqui se o espectro de A ou o espectro de B for degenerado? Bom, agora a gente vai fazer tudo outra vez, levando em conta a degenerescência. Então, nós temos essas duas grandezas físicas compatíveis, A e B, que são representados pelos operadores A e B, e nós estamos dizendo que se a matriz que representa B, se essas grandezas são compatíveis, então a matriz que representa B na base A vai ser uma matriz diagonal. A nossa hipótese, escrita na forma matemática, se A e B comutam, se eu tenho a equação de autovalores de A, então, reparem que agora, como eu tenho a degenerescência, a gente está representando esses autovetores como a linha I, a duas linhas J, e colocando mais um delta aqui, que é o delta de Kronecker, para representar a ortonormalização dessa base. É isso que está mudando. E a tese muda também, porque, veja, quando eu escrevo os elementos de matriz do operador B nessa base, eu estou colocando o delta para a duas linhas A', e também o delta para I e J. A prova, ela obedece mais ou menos os mesmos passos que a gente já fez para o caso não degenerado. Então, eu começo com a matriz que representa o comutador de A e B, vou desenvolver esse elemento de matriz e vou chegar nessa expressão aqui, tá? Que vai me dar essa condição, onde o elemento de matriz à esquerda necessariamente vai ser zero, porque A e B comutam, e à direita eu vou ter que ver quais são as condições que nós vamos ter. E aí o que acontece? Ou o conteúdo dos parênteses é zero, ou então esse elemento de matriz de B aqui vai ser zero. Primeira possibilidade, o conteúdo dos parênteses é zero, ou seja, A duas linhas é igual a A'. E aí, o que significa? Esse elemento de matriz aqui, então, vai ser um número real. Veja que vai ter uma pequena falha aqui, que nós vamos ter que fazer um ajuste. Indo para frente, nós temos a segunda possibilidade, que aí é tranquilo, que é a linha diferente de A duas linhas, então o elemento de matriz que representa B vai ser zero. Por que que todo esse tratamento ele não prova completamente a tese quando a gente tem o caso degenerado? Porque quando nós escrevemos essa proposta aqui, essa hipótese, nós temos ali duas linhas igual a A. Tudo bem, vai estar na diagonal. Mas a gente não colocou nenhuma condição para I e J. I e J precisam ser iguais, I e J podem ser diferentes para que esse elemento de matriz seja um número real. Então, veja que nós não estamos conseguindo condicionar esse elemento de matriz como sendo um elemento da diagonal da matriz, e, no entanto, segundo a nossa demonstração, ele pode ser um número real. Então, a gente vai precisar de uma condição adicional, além daquelas duas condições que nós já tínhamos, que é a seguinte: se I for diferente de J, eu vou estar fora da diagonal, então esse elemento de matriz ele tem que ser nulo.
Mas se os estados com o mesmo autovalor puderem ser escolhidos de forma que a matriz que representa o operador B for diagonal, então a gente teria que esses elementos de matriz estariam condicionados a um delta de A' a duas linhas e um delta de J. Ou seja, em tese, nós podemos diagonalizar a matriz que representa o operador B, escolhendo combinações lineares dos autovetores A' I e formando um novo conjunto de autovetores, uma nova base, A' B', de modo que os dois operadores A e B sejam representados por matrizes diagonais. Em outras palavras, a gente estaria diagonalizando essa matriz para obedecer à condição que nós desejamos. De modo que essa nova base formada pelos quetes A', B', ela vai obedecer à equação de autovalores agora, para o operador A e para o operador B. E a gente poderia generalizar para um número maior de observáveis, e essa representação de autovetores desses operadores que comutam entre si, ela seria escrita de uma forma geral através dessa representação. Observe que quando a gente tem um conjunto de autovetores que atendem a vários operadores, mesmo a gente tendo degenerescência, o que nós vamos ter é que dois autovetores degenerados em relação a um operador A, eles podem não ser degenerados em relação ao operador B, de modo que cada autovetor simultâneo ele vai ser único para esse conjunto de observáveis. A gente pode provar isso, e essa prova é feita por redução ao absurdo. O que nós estamos querendo provar? Que um determinado autovetor A, B, C, etc., ele só vai produzir um conjunto único de autovalores. Então, imagine que nós tenhamos encontrado o número máximo permitido de grandezas físicas compatíveis A, B e C, e etc. Então, suponha que exista mais do que um autovetor, A', B', C', para um determinado conjunto de autovalores, A', B', C'. A gente vai provar que isso não é possível e, dessa forma, fazer a prova por absurdo dessa afirmação aqui em cima. Então, se o conjunto de autovetores A', B', C' não fosse suficiente para representar um autoestado de todos aqueles operadores compatíveis, então a gente precisaria de um índice adicional, vou chamar esse índice de φ, para diferenciar os diferentes quetes. Então, seria A', B', C', e no final eu precisaria de um índice φ para diferenciar dois estados diferentes. Só que, se eu preciso desse φ aqui, então isso significa que vai haver um outro operador φ que é compatível também com A, B e C e que pode ser usado para indexar os diferentes autovetores degenerados. Ora, mas a gente tinha proposto que nós tínhamos encontrado o número máximo de operadores compatíveis. Então, se eu tenho um adicional, isso viola a nossa hipótese inicial. Dessa forma, então, nós vemos que esse conjunto de AutoCADs representado por todos os autovalores possíveis, né? A', B', C', ele forma uma base no espaço vetorial. E a condição de ortonormalização, ela pode ser escrita dessa forma, onde nós vamos ter os deltas de Kronecker correspondentes a cada um desses autovalores aqui representados, né? Ou a gente pode escrever de uma forma resumida esses autovetores, A', B', C', etc., por um autovetor K' e também, de uma forma resumida, a representação para a condição de ortonormalização
para não ficar esse tanto de índice aí, né? Então, esse símbolo K' é usado para representar o conjunto de índices necessários para especificar completamente um estado. Além disso, a relação de completeza não é que teria que ser escrita em princípio com esse monte de somatório aqui, usando essa representação do símbolo K', a gente reduz o formato da relação de completeza, mas ela fica com o mesmo significado. É importante a gente se lembrar disso. Muito bem, então vamos considerar como exemplo aqui a situação em que eu tenho somente duas grandezas físicas compatíveis, A e B. Então, eu só vou ter dois operadores, A e B, e dito em outras palavras, o número máximo de grandezas físicas que eu preciso para especificar completamente o estado é duas. Eu só vou poder medir duas grandezas físicas. Então, vamos olhar qual é o efeito da gente executar medidas sucessivas das grandezas compatíveis A e B em um estado genérico alfa. Veja, não é um autoestado desses operadores. Vou supor, primeiramente, o espectro não degenerado. O que acontece? Aqui eu estou com o espectro não degenerado. Se você tem um estado genérico alfa e você faz uma medida da grandeza física A, se o espectro é não degenerado, no momento em que eu defino, eu obtenho o valor de A', ou seja, eu faço esse estado genérico alfa colapsar no autoestado correspondendo ao alto valor a duas linhas, necessariamente, como eu não tenho nenhum outro autovetor com A duas linhas específico, eu já defini também B duas linhas. Dessa forma, na hora que eu faço a medida de B, eu já estou num autoestado desse operador B, então eu vou chegar no mesmo autovetor A duas linhas, B duas linhas. Já se nós temos um espectro degenerado, significa o quê? Vai ter mais de um autovetor, onde eu tenho o alto valor A'. Então, ao pegar o estado genérico alfa e fazer uma medida de A, eu defino quem é A', mas eu não defino quem é B'. Eu tenho várias possibilidades. Por quê? Porque eu tenho vários autovetores cujo alto valor é A'. Então, esquematicamente, como é que a gente representa? Se eu tenho um espectro de A não degenerado, na hora que eu tenho o autoestado genérico alfa e faço a medida de A, necessariamente eu vou ter A', B', eu vou medir aqui ó, o alto valor, vou ter necessariamente A duas linhas, B duas linhas, vou medir o alto valor A duas linhas. Aí, quando eu faço a medida de B, nós vamos ter B duas linhas, né, que corresponde a esse elemento de matriz do operador B. Agora, se o espectro de A é degenerado, na hora que eu tenho o estado genérico alfa e faço a medida da grandeza física A, eu obtenho A duas linhas, mas nós vamos colapsar para um autoestado que ele vai ter um valor, vai ter um alto valor da grandeza A bem definido, mas eu tenho várias possibilidades para a medida de B. Então, na hora que eu faço a medida de B, aí eu vou colapsar para um dos valores possíveis da grandeza B, tá? Sendo que todos eles vão ter também essa grandeza A bem definida. Então, quem deve ser o estado intermediário no caso do espectro degenerado? Tem que ser um estado com valor bem definido de A, ou seja, o sistema já tem que estar num autovetor de A, só que eu não sei a informação sobre B, porque B não é definido. Então, qualquer um dos autovalores possíveis de B pode ser obtidos. Então, a melhor forma de representar o estado intermediário vai ser A duas linhas, eu não sei qual é o valor de B, então a somatória de todas as possibilidades de B, e aqui a gente tem esse coeficiente de expansão de CA duas linhas com todos esses Is possíveis,
onde o I é o número, o índice, né, de todas as possibilidades do valor de B. Vamos considerar agora que depois de medir a grandeza A, medir a grandeza B, eu vou fazer uma terceira medida e essa terceira medida vai ser da grandeza A. Então, o esquema é esse aqui. Se eu tenho espectro não degenerado, eu parto do estado genérico alfa, faço a medida de A, obtenho o alto valor A duas linhas, colapso esse estado para um alto estado do operador A. Como não tem degenerescência, no momento em que eu defino A duas linhas, eu estou definindo também B duas linhas. Na hora que eu faço a medida de B, eu vou obter o alto valor B duas linhas. O autoestado permanece o mesmo, porque ele já é um autoestado desse operador. Na hora que eu fizer a medida de A, novamente, o que vai acontecer? Eu vou obter, como eu já estou no autoestado do operador A, eu vou obter o mesmo alto valor a duas linhas, tá? Aqui. Já se o espectro não é degenerado, eu parto de um estado genérico alfa, faço a medida do observável A, vou obter o alto valor a duas linhas, mas eu ainda não sei qual vai ser o valor de B. Eu colapsei para uma possibilidade de estados possíveis. Então, eu estou num estado que é autoestado de A, mas ele ainda não é autoestado de B. No caso de B, eu vou ter que medir B para chegar nesse autoestado. E aí eu vou fazer essa medida de uma das possibilidades, né? Eu tinha várias possibilidades para B, vamos supor que eu medi B duas linhas. Então, eu vou para esse autoestado, A duas linhas, B duas linhas. Na hora que eu faço a medida de A, eu já estou no autoestado de A, então eu continuo tendo o alto valor A duas linhas. Conclusão. O estado final após a terceira medida é o mesmo que a gente tinha feito lá na primeira medida. A medida de B não interfere no resultado da medida de A, independente do valor do operador A ter ou não ter degenerescência. E esse é o verdadeiro significado da gente dizer que as grandezas são compatíveis. Significa que eu fiz a medida de A, depois eu fiz a medida de B. Quando eu fiz novamente a medida de A, eu não perdi a informação que eu tinha inicialmente, ou seja, a medida de B não destruiu a informação que nós tínhamos inicialmente a respeito da medida de A. Isso é o verdadeiro significado de grandezas compatíveis. E agora que a gente analisou toda a situação para as grandezas compatíveis, vamos ver o que acontece quando nós temos grandezas físicas incompatíveis. São representadas por operadores que não comutam. Então, nós vamos começar mostrando que grandezas físicas incompatíveis, elas não possuem um conjunto completo de autovetores simultâneos. E, novamente, nós vamos demonstrar isso por absurdo. Então, vamos supor que duas grandezas físicas incompatíveis, A e B, tenham autovetores simultâneos. Então, está aqui o operador A, né, e a equação de autovalores para o operador a equação de autovalores para o operador B. Tá? Então, nós vamos demonstrar que se A e B não comutam, ou seja, as grandezas físicas representadas por esses dois operadores são incompatíveis, eu não posso ter essa situação, eu não posso ter esse conjunto de autovetores A', B' que atende simultaneamente a A e B. Vamos ver como é que fica. Nós vamos pegar, então, essas expressões e multiplicar a primeira por B e a segunda por A, de modo que nós vamos obter BA sobre o autovetor A', B'. Aqui, como eu estou supondo que A', B' é autovetor do operador A, então vai produzir o autovalor A', e como eu estou supondo, né, veja que eu estou supondo que ele obedece à equação de autovalores. Como é autovetor de B, vai produzir também o autovalor
B'. E eu faço o contrário aqui, né? Eu estou pegando essa segunda e eu vou fazer AB atuando sobre o autovetor A'B', produzindo também os dois autovalores. Então, se eu pegar a primeira expressão e subtrair a segunda dela, eu vou ter BA atuando sobre a linha B' menos AB atuando sobre a linha B'. Veja que como eu obtive o mesmo resultado aqui, então essa diferença é zero, né? O que significaria dizer que o comutador de B e A é igual a zero, o que significaria dizer que essas duas grandezas físicas representadas por B e por A são compatíveis, o que contradiz a nossa tese inicial, contradiz a hipótese inicial de que as grandezas A e B elas são incompatíveis. Então, as grandezas incompatíveis não têm um conjunto completo de autovetores simultâneos. No entanto, pode ser que exista um subconjunto de A'B' e um subespaço de Ketts, A'B', para o qual A e B possam ter valores bem definidos. Então, vamos ver que isso acontece, por exemplo, com o momento angular orbital nos átomos hidrogenóides, que nós vamos estudar mais detalhadamente mais tarde, né? Estados com L igual a zero e ML igual a zero são autovetores de Lx, Ly, Lz, apesar dos demais autoestados com L diferente de zero não serem. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais adiante, tá? Mas, no entanto, os operadores Lx, Ly, Lz não comutam. Vamos considerar agora as implicações da incompatibilidade entre três grandezas físicas, A, B e C, num processo sequencial de medidas, aquele que a gente chama de filtragem, né? Então, você tem três medidas sucessivas aqui, né? Inicialmente, você vai fazer uma medida da grandeza A nesse conjunto, ou seja, você vai filtrar o conjunto de autoestados representado aqui. Você vai filtrar o autoestado representado por A', aí você vai fazer a medida B, que vai filtrar B', e vai fazer a medida C, que vai filtrar C'. O que nós queremos saber agora é qual a probabilidade de obter um determinado valor C' da grandeza C no feixe que emerge do primeiro estado de medida da grandeza A, ou seja, aquele feixe que foi filtrado no estado A' devidamente normalizado. Então, nós temos esses três observáveis, A, B e C, que não são compatíveis. Eu vou partir do estado genérico, vou fazer uma medida de A, vou obter a filtragem em A'. A ideia é qual é a probabilidade desses A' resultarem num C' lá. Porque, veja, quando eu faço a filtragem em A', eu tenho todas as possibilidades aqui de B que, através da medida da grandeza B, vão colapsar no B', mas eu ainda tenho todas as possibilidades de C, que, através da medida de C, vão colapsar no C'. Então, como é que eu vejo essas probabilidades? Primeira coisa, como as probabilidades são multiplicativas, nós podemos escrever essa sequência de medidas aqui da seguinte forma. Olha, primeiro uma vez que eu já medi a linha, a próxima medida vai projetar a linha sobre B', lembrando que a probabilidade é o módulo ao quadrado dessa projeção. Então, aqui está representando a probabilidade de, tendo uma linha, conseguir esse B' específico, e depois, tendo um B', conseguir um C' específico. Bem, mas o que a gente está perguntando é qual é a probabilidade de partir desse A' e conseguir um C' específico. Então, veja que essa expressão ela vale somente para um determinado estado já filtrado de B' pela medida B. Então, para responder a nossa pergunta, ou seja, qual seria a probabilidade, então, antes de filtrar
esses estados A' via a medida de B, tá? Qual seria a probabilidade de encontrar o C'? A resposta é que eu tenho que considerar todas as possibilidades de B', ou seja, eu tenho que recalcular essa probabilidade a partir disso aqui, mas fazendo a soma para todos os B' possíveis. Lembrando que o módulo ao quadrado desse coeficiente de projeção, ele é a linha B' vezes o complexo conjugado, que é bracket de B', A', e esse outro aqui vai ser o bracket de C', B' vezes o conjugado, né, que é o bracket de B', C'. Nós vamos ter, então, essa probabilidade final de, uma vez tendo filtrado em A', qual é a chance de obter um determinado C' lá no final. E agora vamos imaginar que eu vou fazer a mesma análise, mas removendo a etapa da medida de B. Então, eu vou ter todas as possibilidades de B contidas aqui, mas eu não vou fazer a filtragem de B. Será que isso vai mudar a probabilidade de, uma vez filtrando um determinado A', eu conseguir um C' específico lá no final? Vamos ver como é que fica a probabilidade, então, que vai ser o módulo ao quadrado dessas projeções do estado A' sobre um estado específico C', que pode ser escrito dessa forma. De cara, a gente já visualiza que essa probabilidade ficou diferente da expressão anterior, onde nós tínhamos uma somatória para todos os B', mas aqui a gente pode deixar mais evidente ainda, usando a relação de completeza para B', ou seja, o 1 de Dirac, né, que eu coloco nessa posição para B' e nessa outra posição para B, duas linhas, e nós vamos comparar com o que nós tínhamos anteriormente, em que nós tínhamos uma expressão diferente. Aqui eu só estava fazendo a varredura em B', e aqui eu estou fazendo a varredura em B' e B, duas linhas. Com isso, nós verificamos que a expressão é diferente quando eu retiro a etapa de filtragem em B'. Fica como exercício a demonstração de que, para que essas duas probabilidades sejam iguais, é suficiente que o operador A comute com B, ou que o operador B comute com o operador C, para o caso da ausência de degenerescência. Fica como exercício incluído aí na lista. Mas a conclusão que nós podemos tirar é que o estado final, após a terceira medida, ele não vai ser o mesmo. Ou seja, colocar uma medida B entre a medida A e a medida C interfere no resultado quando essas grandezas físicas são incompatíveis. Então, esse é o verdadeiro significado de grandezas incompatíveis. Ao medir uma grandeza, você modifica o resultado para outra grandeza. Lembra que quando a gente tinha as grandezas compatíveis, eu podia fazer uma segunda medida e eu obtinha lá no final o mesmo valor anterior, ou seja, uma medida não interferia na outra quando as grandezas eram compatíveis. Agora que elas são incompatíveis, eu tenho a interferência de uma medida sobre a outra. Na próxima aula, a gente continua finalizando, então, o primeiro capítulo, vamos falar de princípio da incerteza.